Salve, salve, galera! Sentiram o drama? Ó, nossa viagem histórica hoje é pela África. Pode sacudir os esqueletos aí que eu deixo. Muito bem, galera. Nós hoje vamos começar a estudar a nossa querida África. Pai e mãe da civilização, da humanidade, berço da humanidade. Mas a África tem história? Ah, tem, Carla. Tu não sabe que a África tem história a partir da chegada dos europeus? Gente, só que não, né? Antes dos europeus, a África já tinha história, beleza? Quando a gente pensa em África, o que é que vem na nossa cabeça? Escravidão, guerra, subdesenvolvimento? Será que é só isso? Será que a África se resume apenas a isso? Essas imagens que carregamos da África em nossas memórias são decorrentes de assuntos que nós nos acostumamos a estudar, a ouvir ao longo da nossa vida acadêmica, né? Ao longo também da nossa vida cotidiana. São resultados de processos históricos específicos, né? Que nós estudamos, como, por exemplo, o século XV, com colonialismo, em que vai ser aplicada a escravidão. No século XIX, com neocolonialismo, a exploração do continente africano, beleza? Só que deixa eu contar uma história para vocês. A África, meus amores, ela não se resume apenas à escravidão. A África se resume à cultura, a colorido, a gingado, a alegria, a multiplicidade, a religiosidade. A África é muito rica, portanto, nós precisamos estudá-la sim, em sua plenitude, em sua contextualidade, a riqueza dos seus reinos. A gente não pode conceber a história africana, pessoal, a partir do navio negreiro, a partir da chegada dos europeus com a escravidão comercial. Entre os séculos XVI e século XIX, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos para a América. Desses, 4 milhões vieram para o Brasil, na condição de escravo, o que a gente chama de diáspora forçada. Dos quase 170 milhões de brasileiros, segundo o censo de 2000, mais de 10 milhões se declaram negros, 65 milhões afirmam ser pardos, ou seja, metade da população brasileira é afrodescendente. Beleza? Em todo o mundo, apenas a Nigéria tem população de origem negra maior que a do Brasil. Então, o Brasil precisa entender a africanidade. Para a gente estudar esses povos, pessoal, tão rico, tão colorido, tão cheio de história, nós precisamos fazer duas perguntas. Por que estudar a África? Outra pergunta se faz importante. Por que não estudamos a África antes? Né? O conhecimento, galera, é a única forma que a gente tem de combater todas as formas de desigualdades, conforme estabelecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, especialmente no sentido de contribuir para a prevenção e eliminação de todas as formas de manifestação e discriminação étnica e racial, conforme estabelecida na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial de 1965. Para o Brasil, que vem fortalecendo as relações diplomáticas e corporações econômicas e intercâmbio cultural com a África, essa iniciativa é mais um passo importante para a consolidação da nova agenda política. A crescente aproximação com os países da África se reflete internamente na crescente valorização do papel do negro na sociedade brasileira e na denúncia das diversas formas de racismo. Portanto, galera, é essa África que a gente precisa revisitar, é essa África que a gente precisa estudar. E para a gente começar os nossos estudos, nós iremos estudar o quê? A África possui uma pré-história? É claro que sim, pessoal. A pré-história africana, ela está organizada, os primeiros grupos humanos, pessoal, eles se organizaram em bandos, beleza? E foi na África que surgiram as primeiras sociedades, tá certo?
Basicamente, a estrutura que rege as nossas sociedades hoje já faziam parte da África Antiga. Há milênios, família, casa, agricultura, comércio. À medida em que tais bases se solidificavam, alguns povos dominavam técnicas mais precisas, resultando em grandes reinos, pessoal. Olha, quem nunca ouviu falar do Egito Antigo? Quem nunca ouviu falar do Império Cartaginês, do Império de Gana, do Império Mali, do Império da Etiópia, do Reino do Congo, que tanto vai influenciar a cultura no Brasil, do Reino de Kilwa e dos Zulus, o grande povo iorubá, o grande povo guerreiro. A chegada dos europeus à África Negra, ela encontrava-se organizada em impérios, reinos e cheferias. Ou seja, antes da chegada dos europeus, a África já tinha uma organização social e política bem estruturada. Portanto, cai aquela tese, aquela justificativa que eram povos selvagens. Os impérios africanos praticavam o comércio de longa distância, beleza? E eles se organizavam, pessoal, de forma muito específica, tá certo? Eles possuíam ministros e embaixadores em várias partes do mundo africano. Os reinos africanos, pessoal, eles são muito importantes a gente compreender cada um deles para entender qual que era a lógica de organização social desses povos. A África, sua cultura, religiosidade e suas riquezas. É muito interessante a gente estar mergulhando no mundo africano. Por muito tempo, vários historiadores eles diziam que a África não tinha história, justamente porque é um povo que não tinha, na maioria de seus reinos, uma tradição escrita. Vocês estão vendo na imagem aí, do lado direito, os griotes, que eram quem? Os contadores de história. Significa dizer, pessoal, que a cultura africana ela era passada na tradição oral pelas pessoas mais idosas das suas tribos e dos seus reinos. Beleza? Do lado esquerdo, vocês estão vendo o grande império do Egito, eles produziram não só uma escrita, mas como 3. Ele tinha uma como sagrada, uma como religiosa e outra para as atividades comerciais. Engana-se, então, que a África não tinha história, não porque não produzia uma escrita. A gente tem aí os griotes, pessoal, perpetuando a história africana e também a escrita do Egito, contribuindo para imortalizar essa cultura tão próspera e tão rica. Tá certo, pessoal? Uma coisa interessante entre todos esses reinos que nós vimos aqui, eu vou chamar a atenção de vocês para a riqueza e para o querido reino do Congo, tá certo? A cultura banto, né, que vai representar o povo do Congo, compreende hoje cerca de 400 povos que formam um grupo linguístico. Corresponde a cerca de 300 milhões de africanos. Por que eu trouxe eles, pessoal? Porque foi dessa região que vieram a maior quantidade de negros para o Brasil, tá certo? Então foram os reinos formados na bacia do Congo, ao sul da África, onde viviam os bantos, que mais influenciaram a sociedade brasileira, já que dessa região vieram o maior número de africanos para o nosso país. Vieram também para o Brasil muitos representantes da cultura dos sudaneses, povos oriundos da região ocidental da África, onde se desenvolveram importantes reinos, como o reino de Gana e o reino de Daomé. Muito bom. Falar, pessoal, da África é também falar da sua religiosidade, certo? A gente tem que entender que, assim como várias outras civilizações da Idade Antiga, os povos africanos eles eram politeístas. E aqui eu tenho uma questão a refletir com vocês. Por quê? Quando a gente trata, por exemplo, do politeísmo grego, do politeísmo romano, do politeísmo persa, do politeísmo viking, ninguém tem preconceito.
acha até lindo, admira. E quando a gente fala do politeísmo africano, é coisa do que é ruim, é coisa do chifrudo. Gente, bora parar com isso é coisa de desinformado, tá certo? Então, todas essas culturas antigas, elas em maioria vão ter crenças politeístas, assim também como os africanos. Hoje, a maioria dos povos africanos são monoteístas, eles são muçulmanos, beleza, pessoal? Aí, para a gente encerrar a nossa aulazinha, eu quero mostrar para vocês um pensamento do século XIX de um filósofo alemão, o Hegel. Ele vai falar o seguinte: a África não é uma parte histórica do mundo. Será, galera? Olha a necessidade da gente estar se aprofundando e estudando a história dos povos africanos. Esse filósofo, ele vem de um contexto em que era preciso justificar o imperialismo africano, né? O imperialismo aplicado à África. E para justificar isso, pessoal, eles colocaram os africanos como povos inferiores, povos que nem história tinham. Então, hoje, em pleno século XXI, a gente não pode conceber mais pensamentos racistas como a afirmada nessa frase aqui. A África não é apenas parte da história do mundo. A África é onde tudo começou, onde tudo se construiu. Beijos e até a nossa próxima videoaula. Fica um pouquinho com o som contagiante da África, galera.